esse fechamento do trimestre, essa última lição 13, Assembleia de Jerusalém. E nós já passamos por muitas lições importantes no decorrer do trimestre. Acredito que é necessário cada cristão se empenhar para estar na escola dominical, para aprender, principalmente para conhecer os grandes ensinos da Bíblia, para não ser enganado ou confundido com muitas seitas e filosofias humanas que existem nos dias atuais. Uma das filosofias que muitos pregadores estão usando hoje para chamar a atenção e passarem por grandes conhecedores da Bíblia, é que alguns estão dizendo que Deus, Ele não existe. Me lembrei disso há poucos minutos. E nas suas pregações eles dizem: Deus não existe, eu existo. Mas a Bíblia declara já no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus. Então é inquestionável a existência de Deus. É claro que depois eles discorrem de sua filosofia. Isso é filosofia humana. Porque na verdade nós não podemos provar a existência de Deus pela lógica e pela razão, pela experimentação no laboratório, com pesquisas. Na verdade, quem busca Deus com sinceridade vai olhar para esse mundo e vai descobrir que realmente existe um Criador. Mas há toda uma filosofia humana construída. E tem muita gente que gosta disso. Deus existe, isso é filosofia. Isso é um erro. Apesar de ser admirado por muitos, isso é um erro. Deus existe. Isso é inquestionável. Nós somos transitórios e passageiros. Por isso é necessário conhecermos as Escrituras Sagradas. Na lição número 1, nós temos uma igreja que nasceu no Pentecostes. 50 dias depois, ou 50, era um movimento que acontecia em Jerusalém, uma das festas tradicionais do povo judeu, e essa festa marcou, pela descida do Espírito Santo, no cenáculo, marcou o início da igreja, no dia de Pentecostes. A igreja foi revestida de poder. A igreja, ela nasceu de muita oração, de obediência. Igreja nenhuma prospera sem oração, sem obediência e sem Deus estar no controle absoluto da sua liderança. Então, esta igreja, nos dias atuais, precisa ser cheia do Espírito Santo. Porque uma igreja sem o Espírito Santo, ela começa a partir para essas tendências. Tendência da filosofia. Quando alguém compra uma Bíblia de estudo, também é muito perigoso, porque ali está no rodapé a filosofia, o parecer, o conhecimento humano manifestado, muitas vezes bom e muitas vezes nefasto e nocivo. Temos que saber realmente, até para comprar uma Bíblia hoje, nós temos que saber qual é a tradução que nós vamos comprar. Por exemplo, há uma passagem no livro de Josué que aparece o anjo do Senhor. Aquele anjo não é um anjo comum. Aquele anjo é, segundo especialistas em teologia, como eu creio na verdade, o próprio Senhor Jesus antes de se encarnar e vir a esta terra. Mas ali, na minha tradução, e nas traduções da Almeida, revista e corrigida, Almeida, corrigida, fiel, Almeida, revista e atualizada, ali está escrito que Josué prostrou e adorou. A
traduções agora sendo impressas, dizendo: Josué prestou reverência. Adorar é uma coisa, prestar reverência é outra. Adorar, prostrar, significa reconhecer a superioridade do ser que está à frente, ou de Deus. Mas prestar reverência é dizer que aquele ser não é divino, simplesmente o ser criado. Então devemos ter muito cuidado com isso. Então a igreja precisa de poder, mas a igreja precisa de conhecimento também. Uma igreja que só tem poder, ela tende para o fanatismo, como nós vemos por aí. É tanto mistério, fica tão misterioso que quem entra dentro dela sai misterioso também. É por esquisito. Então, há necessidade de um equilíbrio espiritual, conhecimento e poder, porque a igreja primitiva tinha poder e tinha conhecimento. A igreja, o segundo tópico que estudamos, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Estou resumindo aqui, porque na verdade o que eu falar aqui será de acordo com a lição. Porque segundo um certo doutor em teologia é subjetiva e é pessoal. Né? Desde quando ela não vira os grandes ensinamentos da Bíblia. Aí você pode dar a sua interpretação de acordo com a palavra. Não em desacordo. Então a igreja de Jerusalém é um modelo a ser seguido. A igreja de hoje precisa seguir esse modelo. De uma igreja santa, de uma igreja pura, de uma igreja dependente do Espírito Santo, de uma igreja que não tinha medo de falar a verdade. E hoje eu acho que nós todos temos medo de falar a verdade em nossos cultos. Principalmente contra o pecado, contra a imoralidade e contra a decadência espiritual deste mundo. Os pregadores do passado, eles não tinham medo de que custassem muita coisa, até mesmo o seu ministério, a sua vida, e eles falavam a verdade. Eu me lembro uma ocasião, num culto de domingo, eu não seria o pregador, mas naquele tempo o presbítero de volta. Ele era o pregador. Mas antes eu dei uma palavra lá, e ela foi pesada. Hoje eu acho que seria necessário voltar esse tempo, mas tem consequência. Mas foi pesado, mas foi duro. Foi. Uma palavra dura, pesada. Aí no outro dia veio a comissão. Veio o pastor Agostinho, veio mais um presbítero jovem que morreu, finado, e mais 2 diáconos. Quando eu vi eles, eu pensei, a palavra que eu preguei, eu já vou entrar no cativeiro. Mas eles entraram, um olhava para o outro, parece que não tinham coragem de falar. Porque o que eu falei foi de Deus. Foi de Deus, não foi de mim. Um olhava para o outro, olhava para o outro, olhava para o outro. Aí, depois de alguns minutos, não tiveram coragem de falar nada, disseram para mim: irmão Edson, abre a Bíblia e lê uma passagem para a gente orar. Eu abri assim, dessa forma. Eu não aconselho ninguém a fazer isso, talvez alguém tenha o costume de abrir e dizer: Deus está falando comigo. Por isso você saiu naquela parte que Judas saiu e fosse enforcado. Aí vai ser difícil. Vai ser difícil. Aí eu abri a Bíblia e saí daquela passagem. O discurso de Jesus foi tão duro que muita gente o deixou. Aí chegaram os seus discípulos e disseram: mestre, essa palavra que o senhor está falando é dura demais. Todo mundo está indo embora. Aí ele disse assim: se você quiser ir embora também pode ir, a porta está aberta. Fechei a Bíblia e a glória e a graça caiu. Caiu sem manipulação, sem receba, que pode ser até uma vantagem, uma desvantagem, dependendo da ocasião. A glória de Deus desceu e mudos chegaram e mudos saíram. Nunca mais cumpri palavra. Eu pregava o que Deus mandava. Nunca mais. Então a igreja precisa ser um modelo a ser seguido. E valorizar os que pregam a verdade. E valorizar os que oram. E valorizar os que se dedicam. E valorizar os que são crentes de verdade. Porque assim nós teremos um crescimento muito grande da igreja. A igreja só cresce com esses crentes doidos. Né? Cheio de poder de Deus. E não tem medo de falar a verdade.
fala o que Deus manda. Então a igreja precisa ter um modelo da igreja primitiva. Estava orando, estava buscando, tinha dons, tinha autoridade, tinha um destemor muito grande, tinha uma ousadia muito grande de falar a verdade. A igreja fiel à pregação do Evangelho. Hoje está se pregando tudo, autoajuda, está se pregando mensagens que não dizem nada com nada, e a pessoa diz: hoje eu saio mais estimulado, estou mais leve, estou mais solto para conseguir meus objetivos, para conseguir comprar o que eu tenho desejo, porque a pregação falou que eu posso conseguir. Isso tudo é bom no âmbito das coisas terrenas, mas a pregação do Evangelho leva o homem a ser confrontado acerca do seu pecado. A ênfase maior, a tônica da pregação do Novo Testamento era basicamente esta: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está à porta. Arrependei-vos. Não era outra mensagem, era arrependimento. Volta para Deus, busca de Deus, deixar o pecado, deixar toda a imoralidade. Porque imoralidade e iniquidade, desde que existe o mundo, existe. Não pense que isso aqui é coisa nova, não. No passado é coisa pior, foi coisa pior. Nos tempos de Jesus em Roma, os homossexuais, eles tinham tanta literalidade que eles podiam encontrar um outro na rua, se beijavam, etc. e tal, e faziam coisas absurdas, obscenas, que não convém dizer, e ali era todo liberado, e Deus se irou com este povo, porque o que mais atrai a ira de Deus é ter uma palavra que a pessoa transmite, é ter um mandamento que a pessoa não cumprir, é ter uma exigência divina e a pessoa passar de largo e querer fazer a sua vontade. Então, a pregação do Evangelho é este: Jesus, do começo ao fim. E esse costume nosso de pregar um monte de coisa, talvez tenha uma influência nos grandes pregadores. Talvez. Esses grandes pregadores do passado, do presente, que pregam de tudo, e muitas vezes Jesus mesmo ele não aparece. Jesus mesmo ele não é destacado e colocado em evidência. O que é que Deus propõe para nós? É pregar Jesus, esse crucificado, morreu e que ressuscitou. E a igreja primitiva fazia isso. Ela pregava o Evangelho, não saía um milímetro da palavra, pregava com fidelidade, que custasse muita coisa. Pregar o Evangelho vai custar muita coisa para muitos. Talvez aqui no Brasil não se esteja pagando um preço, né, nos países que não se pode pregar, o preço é muito caro, até da própria vida, família presa, família levada para morrer, mas nós temos liberdade ainda aqui no Brasil. E se houver uma perseguição e Deus permitir que o governo comunista se instale aqui no Brasil, não pense que a igreja não vai ser perseguida. Eu quero ver quem vai querer ser pastor. Eu quero ver, porque hoje é um hipócrita danado, eu quero ser pastor. Eu quero ser. Agora eu quero ver ser obreiro quando um regime comunista disser: se você não pregar o que nós queremos, nós vamos te prender e te matar. Agora, se a pessoa não tiver nenhuma consciência, ele vai continuar obedecendo. Mas se tiver na sua vida um compromisso com Deus, ele vai preferir ir para a cadeia, vai preferir morrer do que pregar outro evangelho. Igrejas serão fechadas, templos serão confiscados. Isso é comunismo, não pense que não é. Na China existem igrejas legalizadas, igrejas clandestinas. As legalizadas o que fazem? Não pregam a verdade. As igrejas que estão filiadas ao Partido Comunista, que tem um aval do governo para existirem, elas não pregam a verdade, pregam o que o Partido Comunista quer. Mas aqui
temos uma igreja que não se calou, uma igreja que se comportou de acordo com a vontade de Deus. Nós não podemos